A mensagem aqui é importante. Ouça, viu, querido? Eu quero que você aprenda isso, porque, assim, a sala, se ela for compreendida, ela será menos questionada. Se a sala for melhor compreendida, ela será menos questionada. Às vezes eu percebo que muitos questionamentos que circundam a sala 57, e é natural, não tenho nenhum problema com isso, vêm da incompreensão das pessoas que ou vêm aqui só de vez em quando e olham e saem, não se aprofundam, ou ficam ouvindo comentários extras sem sequer entrar aqui. A sala precisa ser entendida no seu propósito e ela será menos questionada. Pregar, ensinar leva mais tempo do que pregar. E é por isso que nós estamos aqui tentando passar esse conceito para você. A primeira ênfase da sala 57, eu estava dizendo, né? A mensagem, o hino, as orações, tudo isso aqui é muito importante, queridos. Mas olha para mim, ó, você vai aprender isso aqui agora, isso é fundamental. Pega a sua Bíblia aí, ó, palavra de Deus na mão, nós vamos estudar a Bíblia agora, tá? Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Você vai entender o seguinte, que tudo que é feito aqui na sala 57, desde o hino, a oração, atividades, prioridades, testemunhos, música, hino, louvor, tudo que é feito, lição de escola sabatina, tem um propósito. Solidificar na sua mente os princípios que são reaprendidos nessas 4 figuras. Entendeu, não? Tudo que é feito aqui, por trás da minha intenção e da intenção dos pastores que nos ajudam, está a ideia de orientar a ressignificação desses assuntos aqui. Espírito, amor, comunidade e missão. Então, o mais importante da sala não é o que você vê fora, é o que acontece dentro. Quando você interioriza esses assuntos, vai para dentro. Aí começa a mudar tudo. Pastor, o que é mais importante na sala? Compreender o que significam esses 4 emblemas. Isso é mais importante. O que eu mais gosto na sala? Ah, eu gosto da mensagem. Ok. O que eu mais gosto na sala, pastor? Os testemunhos são maravilhosos. Ok. Agora, se eu te perguntar o que é mais importante na sala e você me disser que a mensagem está errada. Se você me disser que é o testemunho, está errado. O mais importante é compreender, ressignificar e interiorizar os princípios que estão aqui. São eles, não são os testemunhos, não são as mensagens. É o que a mensagem e o testemunho faz por trás deles para você compreender isso aqui. E a compreensão disso muda a vida. Então, pega comigo aqui, ó. O que eu mais gosto na sala? Rapaz, mas eu gosto daquele pastor Elias Pedrosa, homem de Deus. Amém, é bom demais, né? Eu gosto do pastor Arão, que ele entra com as mãozinhas assim. Eu já gostei do pastor Estina, que ele vai pregando e vai colocando a gente no lugar e vai ajeitando a gente. Daqui a pouco parece que ele está dentro da cabeça dele, né? Daqui a pouco o pastor Moreira disse, vou dar uma bicuda no diabo. Lembra quando ele falou isso aqui na sala? Cada um tem o seu jeitão. Pastor Edmir, tem coisas que devem acontecer, que se não acontecer, outras não acontecem. Ficou na cabeça da gente. O pastor Ivo falou sobre a soberania de Deus que não sai da cabeça. E aí vai, né? Vai, eu gosto tanto. Tá bom, pode gostar. Mas o que é mais importante? É compreender a vida no Espírito, é entender o que é o amor incondicional, é entender o que é comunhão por semelhança e entender o que é missão por atração. Se você não estiver entendendo isso aqui, nada vai estar cooperando com sua vida cristã. Então, é por isso que a sala 57 existe. Então, tudo que a gente faz por trás, na frente de vocês, por trás está a compreensão desses temas aqui. Compreendido? Tendo compreendido isso, nós vamos passar pela primeira etapa desta semana, e eu peço que você convide seus amigos, convide o ancião da sua igreja, convide um líder que você ama, porque esta semana ela é crucial para tirar dúvidas com relação ao funcionamento, à existência, o propósito da sala 57, no que diz respeito ao que vai em nossa camiseta e que você vê
todos os dias aqui, neste quadro atrás da minha cabeça. Ok? Então, deixa eu organizar o meu celular aqui na configuração que vai me ajudar. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência hoje, porque nós estamos com um probleminha técnico, mas que não vai atrapalhar a reunião, mas vai me dar um pouquinho mais de trabalho para mostrar o conteúdo para vocês, tá bom? Por enquanto, vamos lá. Vamos ver a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, ok? Antes disso, eu vou pedir para o pastor Jairo Souza. Pastor Jairo Souza, tudo bem? O senhor pode falar comigo aí, querido? Se o senhor puder falar, abre o seu áudio, por gentileza. Muito obrigado. Pastor. Pastor Jairo, eu vou pedir para que o senhor faça uma oração, amigo, para a gente abrir a palavra e que o Espírito Santo faça nos compreender esse tema tão importante. Com prazer, meu pastor. Obrigado, viu, amado? Vamos orar, meu querido. Querido Deus, bondoso Pai, a Ti a nossa gratidão por mais um dia, porque a Tua misericórdia está se renovando para cada um de nós, pelo trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida e pelo grande sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós acordamos esse dia, já estivemos na Tua presença e continuamos na Tua presença. Já louvamos o Teu nome, e já falamos contigo através da oração intercessora, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor seja de uma forma muito especial, como tem sido com o Teu filho, com o Teu servo, que o Senhor o use, que o Senhor use os seus lábios, que ele estudou, ele meditou, mas que o pastor Wagner, nesse momento, seja apenas um instrumento, seja apenas um conduto das tuas bênçãos. Que o Senhor organize os seus pensamentos, que o Espírito Santo dirija, que o Espírito Santo conduza, que o mesmo Espírito visite a cada um de nós, a cada janelinha, a cada família, tocando no nosso coração, preparando o solo para que a semente da tua palavra possa cair num terreno umedecido, preparado pelo Espírito Santo, e que esta palavra germine e produza frutos, e frutos, Senhor, para a eternidade. Que nós não ouçamos aquilo que talvez gostaríamos de ouvir, mas que nós ouçamos aquilo que nós precisamos ouvir para nossa edificação. Por isso, conduza-nos a todos. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus, o nosso querido, amado e eterno Salvador. Amém. Muito obrigado, amado. Amo você, viu, pastorzão? Obrigado pela sua presença sempre. Eu vejo sempre o senhor. Vai trazer outra mensagem para a gente, viu? Logo, logo eu também te amo, pastor. Eu também te amo. Dia a dia eu te amo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe e o que eu vejo Deus fazendo na vida dos seus filhos. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. É uma honra tê-lo aqui, viu, amado? Alegria, pastor. Que maravilha, né, queridos? É um privilégio. Essa sala, ela tem um privilégio muito grande ter tantos pastores assim, homens experientes aqui, chancelando, abençoando esse lugar. É um privilégio. Obrigado, viu, pastores, pela presença de vocês e pelo auxílio de sempre. Vamos lá, então? São João 14, verso 16. Segura aí agora, não pisca, porque você vai ver hoje uma nuance apenas, tá bom? Não vamos poder abordar tudo, mas vou abordar o centro dessa mensagem aqui sobre a vida no Espírito. O que a gente faz aqui nesse momento? Nós entendemos a boa teologia, a excelente teologia adventista que nós temos, e nós a estudamos aqui. Frequentemente, a teologia adventista é estudada na sala 57, mas a ênfase da sala é a vida prática no Espírito. Entender a sua teologia é importante, mas tão importante quanto é andar com o Espírito e saber como orar, como
andar no Espírito, como orar no Espírito, como ouvir a voz dele, como receber os conselhos. Ele é um professor, como é que ele vai me educar? E é isso, é andar com ele, é falar com ele, orar ao Espírito, como a gente canta ao Espírito, né? Então, a sala tem esse objetivo da praticidade na vida espiritual com ele. São João, capítulo 14, verso 16, abra sua Bíblia, empunha as escrituras sagradas, tá certo? Ela é a palavra de Deus. Diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a promessa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Não vou me deter hoje na teologia, mas essas duas palavras, outro e Consolador, no grego é allos parakletos, que quer dizer outro igualzinho da mesma essência. O Espírito Santo não é diferente de Jesus, Jesus não é diferente do Pai, que não é diferente de Jesus e que não é diferente do Espírito Santo. Eles são iguais, essencialmente iguais. Unicidade que só existe em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus fez uma promessa à sua igreja, indo, quando ele termina a sua obra, o último assunto de Jesus foi: e eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Eu vou pedir ao Pai o Espírito Santo. E ele vai enviar a vocês. Aonde está o cumprimento da promessa? Muito bem. Vamos dar o cumprimento da promessa. São João 16, verso 7. Diz lá, ó, São João 16, versículo 7. Diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro igual a mim não virá para vós, outro. Se, porém, eu for, eu vou enviar outro igual a mim para estar com vocês. Que coisa extraordinária. Esse é o cumprimento da promessa feita por Jesus. Certo? O que eu quero que você entenda hoje, querido, é que este Espírito é outro igual a Jesus, uma outra pessoa igual, essencialmente igual a Cristo, igual. E que ele diz uma coisa importante hoje para você e para mim. Pegue isso aqui é essencial para a compreensão do tema de hoje, tá bom? Diferente da semana do Pastor Estina, que foi uma semana de sermões pastorais, né? Aquele sermão que vai lá no fundo do coração da gente, esses também irão, mas na área do ensino. Na área do ensino. Essa semana é de ensino. Então, preste bem atenção nisso, tá bom? Preste bem atenção nisso. Então, vamos lá. Segura aí para você entender. São João 16, verso 7, fala sobre um negócio muito interessante que diz assim, ó, preste atenção de novo no texto comigo. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ei, amigo, presta atenção, querido, presta atenção. Para você vai ficar encantado com isso. Eu vou para que ele venha, certo? Se eu não for, ele não virá. Significa que os dois, enquanto o plano da redenção estiver sendo executado, ambos não estarão no mesmo lugar ao mesmo tempo atuando. Porque se eu não for, ele não virá a vós. Então, qual era a condição para que o Espírito Santo viesse? Que Cristo fosse. Pastor, então Cristo não pode estar conosco hoje? Amigo, Cristo pode todas as coisas e fazer o que ele quiser. Contudo, o texto me diz que, em se falando de redenção humana, ele teve que ir para que o Espírito Santo tivesse que vir. Está compreendido? Eu preciso ir para que ele venha. Há uma troca de lugares. Compreenderam isso? Há uma troca de lugares. Cristo foi para que o Espírito Santo viesse. Bom, este é o cumprimento da promessa e ela é cumprida nestes termos. Jesus ascende aos céus e ele, quando é entronizado, porque o Pai aceita o seu sacrifício, legitima, chancela, diz: Jesus,
você foi perfeito, você salvou o ser humano e agora, para que a obra da redenção continue, eu vou te dar o Espírito Santo para que você o envie para aqueles que acreditarem na sua obra e, pelo Espírito, eles sejam aperfeiçoados e assemelhados a você. Aí, através do pedido de Jesus, o Pai dá o Espírito a Cristo e Cristo envia o Espírito à sua igreja. Ele vai e o Espírito vem. Então, quem está aqui hoje atuando, irmão, preste atenção. Quem está aqui hoje atuando é o Espírito Santo de Deus. E olha só como Ellen White vai descrever a atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ela vai descrever dessa maneira aqui, ó. Eu vou buscar agora o tema com vocês para que fique visualmente melhor, tá bom? Deixa eu descer o meu telefone aqui. Pronto. Olha aí. Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava se aproximando o fim de seu ministério terrestre. Estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que havia de repousar sobre ele como portador do pecado. Antes de se oferecer como vítima sacrificial, instruiu seus discípulos com respeito a um dom essencial e completo que iria conceder aos seus discípulos, aos seus seguidores. O Espírito Santo é um dom completo, o dom que haveria de pôr ao alcance os limitados recursos da graça. Pergunta: quem é a graça? A graça é Jesus. Quem é que veio para me colocar Jesus à disposição? O Espírito Santo, o dom completo. O dom completo. Veja, é muito claro isso no texto do Espírito de Profecia, mas não para aí. Ellen White vai dizer outra coisa a respeito disso, mas muito importante para nós. Olha esse texto. Eu vou me demorar aqui um pouquinho, tá bom? Nesse texto, porque ele é para nós de essencial compreensão. Então, o Espírito Santo é o representante de Cristo. Vou parar de novo a imagem e vou voltar com você, tá bom? Jesus foi e mandou o seu representante, alós paracletos, outro da mesma essência, para ser o seu representante, certo? Aí a minha pergunta: Jesus está aqui na Terra? Sim ou não? Jesus está aqui na Terra, sim ou não? Sim ou não? Jesus está aqui na Terra, mas ele está aqui na Terra como? Através do seu representante. Ele foi e enviou outro igual. Por meio desse outro igual é que ele está aqui. Cristo está no santuário celestial, enquanto o Espírito Santo representa Jesus aqui. Então, o Espírito Santo vem continuar a obra do outro igual a ele, Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Agora, escutem só esse texto. Depois eu posso mandar para você, tá? Esse texto é extraordinário. Vamos lá, ó. O Espírito Santo é o representante de Jesus, tá bom? Jesus está aqui na Terra hoje por meio do seu representante. Ele está atuando no santuário celestial. Olha só, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. O Espírito Santo não tem a personalidade humana. O único da Trindade que tem a personalidade humana é Jesus. Nós vamos ressuscitar no mesmo corpo que Cristo ressuscitou dos mortos. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte, em pessoa. Personalidade humana não pode estar em todo lugar como pessoa. Agora presta atenção, irmãos. Era, portanto, do interesse deles quem? Pai, Filho e Espírito, que fosse para o Pai, Jesus Cristo, e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. O Espírito Santo está aqui como sucessor de Jesus na terra. Ninguém poderia, então, ter vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo, porque, como pessoa, ele não poderia estar em todos os lugares. Aí ele diz assim, ó, pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos.
Nesse sentido, estaria mais perto deles que se não subisse ao alto, desejado todas as nações. Gravem esta frase. Gravem esta frase. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todo ser humano. Jesus, queridos, prestem atenção no que eu vou lhe dizer, só é acessível dentro do coração humano através do Espírito Santo. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se subisse ao alto. Fica aí, não sai daí não. Tem mais um texto para a gente ler tremendo. Olha só, mas esse eu vou ler depois, porque faz parte da outra linha de raciocínio. Pegou a ideia, queridos? Você pegou a ideia? Cristo, santuário celestial, personalidade humana, o Espírito Santo é enviado para habitar fora de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, dentro de nós, transformando a nossa vida. Do lado de fora, ele só convence, do lado de dentro, ele transforma. Do lado de fora, todo mundo tem, do lado de dentro, só quem pede. Anota isso, irmão. Anota isso. Anota isso. Ele trabalha de dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro, trabalha em todo mundo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Dentro, só quem pede dentro é transformado. E quem faz a obra agora aqui é o Espírito Santo de Deus como representante de Cristo. Quando você fala com o Espírito Santo, é a mesma coisa de estar falando com Jesus, eles são iguais. Tem a mesma essência, só que tem funções diferentes. Quer ver uma coisa? Vou te dar uma dica. Olha só. Vou fazer uma oração funcional agora, tá bom? Essa oração que eu vou fazer, ela não é uma oração, ela é apenas a construção da oração, e eu quero fazer essa oração funcional, para você entender como é que isso é distribuído dentro da Trindade. Deus eterno, bondoso Pai, grande gestor do universo, obrigado por me ter criado. O Senhor é maravilhoso, criou todas as coisas, nada é igual ao Senhor. O Senhor é majestoso, glorioso, estende tuas mãos, derrama a tua bênção. Senhor Jesus Cristo, perdoa meus pecados. Senhor, eu tenho planos, eu quero adquirir uma casa, Senhor, eu quero evangelizar a África, Senhor, eu quero casar, Senhor, me abençoa, eu preciso, Senhor, me dá a tua companhia, perdoa os meus pecados, derrama sobre mim os teus méritos. Jesus, intercede por mim aí no santuário celestial. Eu preciso do Senhor. O Senhor advoga ao meu favor. Obrigado, Jesus, por ter me substituído na cruz do Calvário. Seja o Senhor da minha vida em primeiro lugar, Jesus. Que maravilha ter o Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. Eu quero ser semelhante a Ti. Espírito Santo, me dá o poder para ser semelhante a Cristo. Me dá o poder para conquistar a África. Me dá o poder para escolher corretamente a pessoa que eu vou me casar. Me dá o poder para pregar corretamente o sermão. Cristo é o modelo. O Espírito Santo foi enviado para dar poder, para a gente ter o modelo aqui. Aí a gente quer a Cristo sem o poder. E não vai ter. Por mais que você queira. Porque quem te dá o poder de ser semelhante a Cristo é o Espírito recebido todo dia. Isso precisa ser compreendido. A não ser que você queira que a sua vida cristã seja frustrante. Pastor, como é que esse processo se dá na vida cristã? Lucas 11, verso 5. Abra a sua Bíblia. Falei que a gente ia estudar a palavra hoje. Lucas 11, versículo 5. Já que ele é tão importante, pastor, é tão importante, como é que esse negócio de receber o Espírito Santo, já que Jesus está lá no santuário, em personalidade humana, e ele tem que habitar aqui dentro, porque se ele ficar só me convencendo, eu não sou transformado, eu só sou transformado quando eu recebo, como é que isso acontece? Então, vamos lá. Disse-lhe, qual dentre vós tem um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois a um meu amigo chegou de viagem, procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer.
E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo. Não posso levantar-me para te dar o pão. Digo-vos que, se não me levantar para dar pão para aquele amigo, todavia eu vou fazer isso para me livrar da importunação e vou dar mais do que ele pedir. Por isso vos digo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abre-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate, abre-se-lhe-á. Esse é o texto que vai no link. No link que você recebe todo dia, esse é o texto que vai lá. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pastor, como é que eu tenho o Espírito Santo dentro? Dentro, pedindo. E aí, queridos, nós começamos a esbarrar em alguma coisa muito séria em nossos dias, eclesiasticamente falando, ministerialmente falando. Vamos esbarrar em algo muito sério. E eu quero que você, se não prestou atenção até agora, amigo, crava o olho aqui. Ei, acorda aí, irmãzinha. Acorda, neném. Vamos embora. Opa, não pode dormir. Vamos lá. Viu, Maria Luísa? Essa lindinha, eu vou mostrar. Porque isso aqui é de Jesus. É de Jesus. Olha que coisinha mais linda. Olha lá, ó, irmãos. Bíblia aberta. Acredito que seja a mamãe e a filhinha. Se for, dá um sinalzinho aí. Estudando a Bíblia juntos. Eita, bênção de Deus, irmãos, isso aí. Só o poder de Deus, irmãos. Pastor Zinaldo, isso não é uma bênção, Pastor Zinaldo? Fala para nós se isso não é uma bênção. Ó, tem mais gente com a filhinha, ó. Eita, Pastor Zinaldo, olha aí. Pode falar, Pastor Zinaldo. Pastor. Estou te ouvindo. Olha que bênção, pastor. Uma bênção sem medida. Sem medida, o povo de Deus na madrugada com os filhos, adorando a Deus. Isso é Sala 57, irmãos. É a família adorando, é a família. A gente está em busca de conhecer o caminho que vai nos levar para a eternidade juntamente com o nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Eita, bênção de Deus. E voltando, parabéns, viu, mãe? Eu não sei aí, é filhinha também, Isabel? Dá o sinalzinho para a gente se for filhinha. Isabel, Cristi e Daiane. Isso mesmo. Que coisa mais linda, né? Mostrei só para vocês perceberem que poder extraordinário é, na madrugada, estudar a palavra de Deus. Bom, é pedindo que você tenha ele dentro, né? Olha o que Ellen White diz na Review and Herald. Ela diz assim, ó, a não ser que nos estejamos, olha o que ela diz, ó, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, olha só, queridos, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Eita, irmão, segura. Se não for, a não ser que nos estejamos diariamente. Se eu não receber o Espírito Santo hoje, diariamente, quando a chuva serôdia descer e as manifestações sobrenaturais de Deus começarem a acontecer com aqueles que estão cheios do Espírito, você vai olhar e vai dizer, isso é do diabo. Porque você não tem óleo em você. Ela está dizendo aqui, ó, você não vai reconhecer as manifestações do Espírito Santo, porque você não conhece. Tem mais. Ela diz mais. Na Review de Herald, de 17 de setembro de 1895, ela diz assim, ó, a semelhança com Cristo só será revelada pelos que se assemelham à imagem divina. Somente os que estão sendo moldados pela atuação do Espírito Santo são praticantes da palavra de Deus, expressando a mente e a vontade do Senhor. Não adianta guardar a lei de Deus sem o Espírito Santo, porque você não será semelhante a ele, você será um legalista vazio. E como é que a gente recebe esse Espírito? Diariamente.
Agora, eu quero gravar com você a importância de pedir. E aí eu vou mostrar para você uma coisa extraordinária. Extraordinária, queridos. Eu sou encantado com o Espírito de Profecia. Quem não lê Espírito de Profecia, para mim, eu não sei se ele tem condições de compreender mesmo as coisas, não, sabe? Eu fico com dúvidas sobre isso. Olha o que ela diz aqui, na meditação Cristo Triunfante, página 331, parágrafo 5º. No dia de Pentecostes, Cristo deu aos seus discípulos o Espírito Santo como seu consolador. Devia habitar sempre com sua igreja. Durante a era patriarcal, uma influência desse Espírito fora dado de modo notável à igreja, mas não revelado em sua plenitude. Olha só que coisa isso aqui, olha que coisa isso, irmãos. Enquanto Jesus estava aqui, pleiteando por nós, olha o que acontecia lá no céu. Amado, presta atenção. O Espírito Santo esperava pela crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo. Ele esperava lá no céu, ele esfregava as mãos e dizia assim: Jesus, Jesus, morre logo aí, ressuscita logo, vem para cá porque eu estou ansioso para descer e começar a trabalhar fora da Viviane, fora da Matilde, para entrar dentro deles e transformar a vida deles. O Espírito Santo estava esperando Cristo terminar a obra dele para ele começar a sua. Que coisas plenamente, né? Porque ele já trabalhava, obviamente. Vamos continuar no texto? Diz assim, ó. Durante séculos, queridos, durante séculos foram feitas orações pelo cumprimento da promessa. E em todas as eras houve pessoas que oraram pelo batismo do Espírito Santo antes de Jesus. Durante séculos foram feitas orações pelo cumprimento da promessa, pela comunicação do Espírito, e nenhuma dessas fervorosas súplicas foi esquecida. Agora, por 10 dias, fizeram os discípulos suas petições, e Cristo, no céu, acrescentaram sua intercessão. Reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre o seu povo. Tendo Cristo chegou ao trono, o Espírito foi concedido conforme ele pediu, e como um vento impetuoso veio sobre os seus prometidos, enchendo toda a casa. Ei, olha aqui, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 foi resultado do clamor de todos que viveram antes pedindo isso. O derramamento da chuva serôdia será o resultado do clamor daqueles que todo dia pedem pelo batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. O Espírito Santo está disponível, querido. Disponível em alta profusão. O Espírito Santo está disponível em alta quantidade. O Espírito Santo está de novo ansioso. Antes de Jesus subir aos céus, ele estava ansioso para descer e para começar a obra dele. Hoje ele está ansioso para habitar em você e espera que você peça todos os dias. Ei, se você não pedir todos os dias, você não tem. Esse era o problema das virgens loucas. Elas não tinham azeite na vasilha porque elas ficaram com o azeite só do batismo e não pediram mais. As prudentes foram batizadas nas águas e continuaram se aprofundando no Espírito. Pediram todo dia, reconheceram o noivo. Que coisa extraordinária. Agora, vamos terminar a mensagem. Eu vou ler um texto aqui, amados. Eu vou ler um texto aqui que, meu amigo, segura. Esses 3 textos que eu vou ler agora, segura. Olha só. O tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo ao partir, de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito seja um assunto de que pouco se pense. Ei, amigo, preste atenção nesta frase, porque tem muito a ver com o texto que eu vou ler agora no final. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual. Olha aí, ó. Espiritual declínio e morte.
quando os assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos. Eita, queridos, sabe por que a igreja sofre tanto para avançar? Porque o Espírito Santo é esquecido em sua liturgia. Nós fazemos culto atrás de culto e o Espírito Santo é sequer lembrado em nossas igrejas. A não ser muito rapidamente e muito furtivamente. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Ellen White dizendo, o poder do Espírito Santo espera nosso pedido e recepção. Em Melbourne, Austrália, em 28 de dezembro de 1891, ela escreveu o texto que eu vou ler para você agora. Se segura na cadeira, tá bom? Se segura. Se segura aí. Justamente antes de deixar os discípulos e ir para as cortes celestiais, presta atenção, irmão, não se distrai, não. Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós, como pertenceu a eles. Era para eles e para nós. No entanto, olha o que ela diz. No entanto, isso aqui é muito grave. No entanto, olha o que ela diz aqui, ó, pastores, no entanto, quão raramente ele é apresentado ao povo. É só você pegar os cultos que a gente faz. Onde é que está o Espírito Santo em nossa liturgia? Esquecido. Palestra atrás de palestra, música atrás de música, sermão atrás de sermão, e nada do Espírito Santo na liturgia sendo ensinado, sendo introjetado no coração dos irmãos da igreja. Não sou eu que estou dizendo, amados. Se você não gostar do que eu estou dizendo, vá brigar com Ellen White. Mas ela diz assim, ó. No entanto, quão raramente é apresentado ao povo e pregada sobre sua recepção na igreja. Não se prega sobre ele e não se ensina como ele é recebido na igreja. Só diz assim, ó, você precisa ter o Espírito Santo e ponto. Acabou. Em consequência desse silêncio, olha o que ela diz. Em consequência desse silêncio sobre este tema da maior importância, sobre que a promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático do que essa rica promessa do dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedida a eficiência a todo o nosso trabalho espiritual? Percebe o que ela pergunta? É em consequência desse silêncio sobre esse tema de maior importância, é por consequência disso que nós temos um ambiente tão seco. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras. Incidentalmente nelas se toca, isso é tudo. Não sou eu que estou dizendo. É Ellen White. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras, incidentalmente nela se toca, e isso é tudo. Olha o que ela diz. Temos demorado sobre as profecias, doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para a pregação possa ser levada consigo convictamente e as almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. Pastores que estão aqui agora, anciãos, líderes de igreja, prestem atenção no que a senhora White diz. Ela continua dizendo, esse texto é poderoso. Esse assunto tem sido posto de lado como se algum tempo no futuro fosse dedicado à sua consideração. Outras bênçãos e privilégios
têm sido apresentados ao povo até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus. Mas a impressão quanto ao Espírito tem sido o que esse dom não é para a igreja agora, mas para algum tempo no futuro, quando a igreja precisar. É no batismo da chuva serôdia. Vamos falar sobre profecia, vamos pregar sobre doutrina, vamos treinar o povo, tá tudo certo. O problema é que a gente esquece que a promessa foi feita para eles que receberam e para nós também. Como é esquecida em nosso tempo, nós não temos. Quem disse foi o Sr. White. Não é por isso? Não é por outra coisa que nós somos tão secos, tão frios, tão destituídos de amor e de comunhão entre nós. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vida prática no Espírito envolve recebê-lo todos os dias, como a promessa feita à igreja primitiva e para nós também. Todo dia, como o próprio Jesus fazia.